Bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez. Esta vez para os 40 anos do Renovamento Carismático Católico. Eu fiquei a pensar aonde eu estaria em 1974, quando o Renovamento Carismático começava em Portugal. Eu tinha 10 anos de idade. No sul do Brasil, na cidade de Brusque, em 1964, eu nasci no Dia das Mães, e aos 10 anos nasci a minha vocação. Aqui nasceu o Renovamento Carismático, e lá no Brasil, no meu coração, nascia a minha vocação sacerdotal e religiosa. E passaram-se 2 anos, eu entrei no seminário em 1976. E então eu posso dizer que estou unido a esta festa dos 40 anos do Renovamento Carismático, recordando os meus 40 anos de vocação, não é? Ou seja, quando olham para mim, este jovem sacerdote, agora com 50 anos já, meio século, podem ver os 40 anos do próprio Renovamento Carismático. Eu sou mais ou menos isso, não é? 40 anos. E esse tempo todo é um tempo em que fui tecido pelo Espírito Santo, fui costurado, fui cozido pelo Espírito Santo, fui gestado no seio do próprio Espírito Santo. Sabe, eu fiquei pensando assim, exatamente naquilo que o professor Mário dizia a respeito de Moisés, e fui até olhar na Bíblia como é que isso aconteceu. São páginas dramáticas. No Deuteronômio, no capítulo 34, é descrita a dramática morte de Moisés. Depois de 40 anos na terra, já para entrar na terra prometida, Moisés então não chega a entrar. Moisés subiu as planícies de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume de Fasga, de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim, com Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar Mediterrâneo, o deserto de Neguebe, a região do Vale de Jericó, as cidades das palmeiras, até Segor. E o Senhor disse: esta é a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e darei à tua descendência. Viste com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Padre Lapa também, ao início deste ano, viu os 40 anos, preparou esta assembleia, e de alguma maneira Deus disse no seu coração: esta aqui, é a terra da promessa, nela não entrarás. Na assembleia. Mas no coração do Padre Lapa, Deus dizia talvez o mesmo que disse a Moisés: entrarás numa outra terra que eu também te prometi, porque a terra da promessa e das promessas aqui desta terra são passageiras. Deus promete uma cura e cumpre. Deus promete um ensino e cumpre. Uma restauração, Deus promete perdão e cumpre. Mas a principal promessa de Deus é o céu. E é ali que o Padre Lapa está, na terra da promessa. Moisés também não entrou na terra onde corria leite e mel, mas entrou no céu. Esta é a promessa feita a todos nós. Termina o livro do Deuteronômio, diz que nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falasse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer
no Egito contra o faraó e etc. E aí termina praticamente o Deuteronômio e começam os livros históricos. E o primeiro deles é o livro de Josué. Aqui começa a nossa assembleia, porque Josué é cada um de nós. Josué é Mário Pinto, Josué é Anabela, Josué é todos os participantes de Pneumavita, Josué é o Padre Joãozinho, Josué é você que está aqui, que tenha também lá na sua terra o seu grupo de oração. E o livro de Josué, já no capítulo 1, começa assim: após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Sê forte e corajoso. Povo do Pneumavita, força e coragem, a mesma de Josué. Porque quando nos falta uma presença forte, parece que algumas coisas se desacomodam em nós. É a mesma coisa quando falta o pai, quando falta a mãe, quando falta aquele irmão mais velho, por algum motivo ele tem uma morte precoce. Parece que nós nos desestruturamos, não é? Isso é humano, isso é normal. Mas é preciso ouvir a voz de Deus que diz: seja forte e corajoso. Mas a nossa força é fraqueza, e a nossa fraqueza é força, como diz Paulo: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque eu sei em quem depositei a minha confiança. E esta força é o Espírito Santo que está em nós. É claro que humanamente nós vivemos o drama da tristeza misturada com a alegria, da presença misturada com a ausência. Há uma música de um grande compositor brasileiro, Milton Nascimento, que fala sobre Maria. Não necessariamente Maria Santíssima, mas pode-se falar também, pode-se entender perfeitamente sobre Maria. Ele diz: Maria é uma mulher que tem uma magia, ela mistura a dor e a alegria. No ano passado, nós tivemos no Brasil a Jornada Mundial da Juventude, e o Papa Francisco estava lá. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, convidou o Padre Zezinho, grande compositor brasileiro, meu confrade de congregação, e eu, para escrevermos a Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude. E quando fomos escrever o encontro de Maria com Jesus no caminho do Calvário, procuramos retratar uma mulher que mistura a dor e a alegria. Aquela mulher que de pé olha com esperança, mas ao mesmo tempo com o drama de ver seu filho carregando aquela cruz. É difícil entender esta força na fraqueza e esta fraqueza na força. E é o drama de muitos, eu diria de todos nós. Olhando para Maria, nós vemos aquela que mistura a dor e a alegria. Bom, foi entregue aos diretores da Rede Globo de televisão o desafio de colocar a nossa Via Sacra nas ruas do Rio de Janeiro. E estava lá no roteiro assim: quando Maria vê seu filho, ela cai no chão desesperada. Eu olhei aquilo e disse: como assim? Maria não pode se desesperar? E fui ter uma reunião com eles e falei: olha, não se pode imaginar Maria desesperada, ela é a mulher da esperança, que não se cansa. E eles não entendiam. Não, diante uma mãe vendo um filho todo ensanguentado, ela tem que ficar desesperada. E eu não. E aí eu lembrei da música que eu acabei de falar. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alegra, uma mulher que mistura a dor e a alegria. Aí eles arregalaram os olhos e disseram: mistura a dor e a alegria. Mas será que tem alguma atriz que é capaz de fazer isso? Misturar alegria com dor são sentimentos tão diferentes.
e acharam uma atriz, uma das melhores atrizes brasileiras, e Cássia Kiss. E ela passou 2 meses meditando sobre Maria como atriz, para entender como é possível misturar a dor e a alegria, a presença e a ausência. Hoje nós vivemos aqui neste fato simples da ausência de alguém que está presente, mas a gente não vê e queria ver. Ele abraça Maria, abraça os anjos, abraça os santos, abraça São José, o seu patrono, mas não nos abraça. Enquanto a gente chora, ele ri. Eu imagino o Padre Lapa rindo muito lá no céu. Estão começando lá. A Anabela conseguiu achar água para o padre. E ele está rindo. Aquele jeito que ele ria de trás, assim, está rindo. A gente sentindo falta, mas para Deus não existem mortos. Todos estão vivos. E o tema que nos trouxe aqui, nestes dias, é uma exortação de Paulo, quando já estava para ficar ausente, uma exortação ao seu amigo, o mocinho, o menino, o jovem Timóteo. Reavivai o dom de Deus, o Espírito, o carisma que está em vós. O Espírito Santo é a presença, é a unção de Deus em nós. Nem sempre a gente sabe dizer o significado disso, mas ele está. Mas às vezes ele está sufocado pelos nossos desânimos. A gente vai colocando muita coisa em cima desse fogo, né? Muita palha em cima desta brasa, muita preocupação, muita mágoa, muito costume. E o costume, como dizia Santo Agostinho, mata o êxtase. E a gente vai perdendo o encanto, vai perdendo o êxtase, a gente se acostuma, o sacerdote se acostuma com a missa. Então ele já não diz mais, o Senhor esteja convosco. Nós dizemos, o Senhor esteja convosco. Aí tem que vir um irreverente Papa Francisco para nos puxar as orelhas, né? E cutucar, como um pastor faz com a ovelha perdida, e dizer, mais unção, menos função, pastor com cheiro de ovelha e todas essas coisas que nós ouvimos do Papa Francisco, que nos acompanhará nestes dias, por meio da sua carta, sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, o Evangelho da alegria. Nós queremos misturar a dor e a alegria, misturar a vida de todos os dias com a vida no Espírito, a vida segundo o Espírito, que nós exercitamos permanentemente no renovamento carismático católico e que somos chamados a testemunhar na igreja. O renovamento carismático católico é um testemunho do Pentecostes na vida da igreja, na vida da comunidade. Por isso, nós somos uma memória de Pentecostes. Nós somos um Pentecostes um pouco exagerado, para que as pessoas não esqueçam do Espírito, que Ele está. Há uma certa saturação no renovamento carismático. O Espírito satura em nós. O fogo é um pouco mais quente. A água é um pouco mais forte. O vento é ventania, é uma brisa forte. Abre a janela, limpa tudo. E há uma nuvem. Essas são 4 imagens do Espírito que aparecem no Antigo Testamento e ao longo de toda a Bíblia. Água, fogo, brisa e nuvem. Eu fiquei a pensar que forma nós poderíamos utilizar para reavivar o carisma de Deus que está em nós, ainda que às vezes um pouco sufocado. Como é que nós podemos reavivar este carisma? E em oração, cheguei à conclusão de que os sacramentos mais básicos de todos os dias são formas de reavivar o carisma. Nós, ao sairmos daqui, continuaremos vivendo uma vida sacramental. Iremos na missa, faremos a nossa confissão. Não é isso? Nós continuaremos vivendo uma dimensão permanente da crisma, Pentecostes.
E o batismo no Espírito não é particípio passado, ainda que não se use tanto em Portugal, é um gerúndio. Batizando. A vida cristã é um processo permanente de ser construído, ser gestado, ser transfigurado no seio da Trindade, em uma nova pessoa, ser santificado, ser beatificado. A vida é um processo de beatificação. Beato significa feliz, e ser santo é ser feliz. Você deve sair desta assembleia mais feliz, mais curado, mais cuidado, acalentado no colo de Deus, ou seja, na sua misericórdia. O que é misericórdia? É colo. Rahamim, Deus tem um colo para mim. Misericórdia é rahamim. Rahamim é útero, é a mulher que tem a criança no colo. Quando a gente vê a imagem de Maria com o menino Jesus, isto é rahamim, isto é misericórdia, é o tema ou lema do Papa Francisco. Por meio da misericórdia, ele me escolheu. Misericordiando, ele me escolheu. É interessante, não é? Miserando atque eligendo. Me escolheu por meio da sua misericórdia, por meio do seu colo. Me dando colo, ele me escolheu. Vem. Às vezes, sabe, meus irmãos, a gente entende os sacramentos como uma espécie de troféu que a gente ganha e põe no bolso, guarda não é? Ou um diploma, principalmente a crisma. A crisma. Eu não sei em Portugal, mas no Brasil há um problema, que quando o jovem é crismado, ele desaparece da igreja. Alguns padres estão querendo pedir autorização até para o Papa, para crismar os pombos. Sim, crismar os pombos. E aí perguntou para o padre, por quê? Não, porque é a única maneira deles desaparecerem da igreja. Seria cômico se não fosse trágico, se não fosse dramático. É ou não é verdade? A pessoa recebe a crisma, o sacramento da unção, o sacramento da militância, o sacramento carismático por excelência, e some, e desaparece. Outro pensa no batismo como um mergulho que aconteceu lá no princípio da sua vida cristã. Mas o batismo no Espírito, para nós, esta efusão, e eu diria estas efusões, porque o batismo no Espírito é para ser repetido permanentemente, você deverá receber uma efusão nesta assembleia. Não é possível sair desta assembleia carismático do mesmo tanto. Você chegou aqui, eu estou inventando um aparelho agora. O aparelho de medir a sua vida carismática é o carismatômetro. Esse eu inventei agora, viu, Mário? Nunca tinha falado sobre isso. O carismatômetro. Então tá, o carismatômetro, você chega aqui, depois vocês pegam aqui, tem um ali, né? Um carismatômetro. Você vem e sopra no carismatômetro e diz, olha, vai até 100. O seu carismatômetro indica que você, na sua vida carismática, está não sei, converse depois com o seu espírito lá dentro, sopre, e o seu carismatômetro vai indicar que você está com... Seria bom um aparelho desse, não é? Antes da assembleia fica alguém lá em cima e mede e diz, olha, você está 2, está muito fraco, vamos melhorar esse negócio, vamos lá, vamos rezar para que você tenha uma nova efusão, reavivai o carisma de Deus que está em vós. O carisma está lá, mas você está com 10. O Padre Lapa no final estava provocando tanto, estava com 92, né? O pior é que às vezes a gente diminui, isso que é incrível. A gente pode diminuir a nossa dimensão carismática. Por isso tem que reavivar. E você tem que sair daqui mais. Aí no final você vai lá e pergunta, vai fazer o teste de novo, o teste do carismatômetro. Aí, quanto que está agora? E você rezou, você recebeu a efusão, você cantou,
você se confessou, você comungou, recebeu a Eucaristia, adorou o Senhor, recebeu a oração de cura e libertação, falou em línguas, viveu os carismas mais simples, até aquele mais extraordinário que Deus lhe deu, e você sopra. Opa, estava 10, agora eu estou saindo daqui com 20, maravilha, louvado seja Deus. Esta é a vida segundo o Espírito, é um mergulho permanente, mergulho não é assim, pronto e acabou, é para toda a vida. O batismo é para toda a vida, a crisma é um Pentecostes para toda a vida, a Eucaristia é um processo de transfiguração em Deus, e a reconciliação é um desafio para todo dia, todo dia. Então, eu pensei, vamos nesta assembleia mergulhar com um pouco mais de profundidade nesses 4 sacramentos. 4 sacramentos da vida cotidiana do cristão. 4 sacramentos que devem ser vividos diariamente, cada dia uma efusão, cada dia um Pentecostes, cada dia uma reconciliação, cada dia um perdão. Reze o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Cada dia uma partilha eucarística. Então estes 4 sacramentos são como as 4 refeições do dia. Você levanta, toma café, depois almoça, toma um lanchinho à tarde, depois janta. Todo dia a gente faz isso, todo dia é preciso viver a dimensão da reconciliação, do mergulho batismal, do Pentecostes no fogo e da Eucaristia. É para a vida cotidiana. Talvez você não vá na missa todo dia, se puder, se você tiver a possibilidade de viver. Para alguns Deus dá essa graça de viver a Eucaristia diária. Você vai então ser mais feliz, mais beato, mais carismático, mais santo, mais bem-aventurado. E para alguns Deus vai dando isso, essa possibilidade até na terceira idade. Quando as coisas de todo dia já não te ocupam tanto, mas outras ocupam também. Então, para cada idade, Deus prepara um jeito de viver a vida segundo o Espírito. O primeiro sacramento, que é o princípio e o fundamento da nossa vida cristã carismática, é o batismo. A palavra batismo, baptismoi, significa mergulho. Mergulho nos lembra a água. O Espírito Santo na Bíblia é retratado como água, em várias ocasiões. Mas eu gostaria de pegar simplesmente a primeira leitura que nós ouviremos na missa de amanhã. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47. Naqueles dias, o homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, da direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste. Eu vi a água jorrando do lado direito, e então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário, e os frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Palavra do Senhor. O profeta Ezequiel retrata desta maneira visionária o templo
nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, a primeira, a mãe de todas as igrejas. Sobre isso certamente ouviremos na missa de amanhã, mas eu já quero antecipar o final da nossa Assembleia para o começo. Eu gosto de fazer isso, já trazer o final para o começo, trazendo a liturgia, a primeira leitura pelo menos. Imagine a cena: do lado do templo vai saindo uma água, e onde ela passa, gera vida. Nós temos lugares no Brasil, aonde, e também na Europa, existe isso, em todas as partes do mundo um pouco, aonde, por exemplo, o Rio São Francisco, no Nordeste, aonde passa, gera vida. Agora, existem canais para irrigação, e aonde chegam as águas do rio, tem vida. Inclusive, um dos melhores vinhos do Brasil, o vinho Rio Sol, é feito num lugar absolutamente deserto por causa das águas do Rio São Francisco. Produz até melancia, melão, banana. E eu estive agora em Israel, também fazem isso com o Rio Jordão. Ou seja, aonde chegam as águas que saem do lado direito do templo, é a vida. E aonde não chega a água, não há vida. O Salmo 1 é muito interessante, que diz: o homem justo, a pessoa de Deus, o homem piedoso, é como uma árvore plantada na beira do rio. Dará fruto no tempo propício. Certamente João, o Joãozinho da Bíblia, o amigo de Jesus, aquele que colocou a cabeça no peito do mestre e escutou. Ele lembrou desta passagem quando estava diante da cruz, com Maria Madalena, uma outra Maria, mulher de Cleofas, olhou para aquela cena tétrica. Jesus já estava morto, um soldado traspassou-lhe o lado com uma lança e saiu sangue e água. E ele disse: é verdade, aquele que viu dá testemunho, isso aconteceu para que a gente creia. Eu dou testemunho para que você creia. Saiu sangue e água do lado do Cristo, como dizem os santos padres, dormindo na cruz. Comparando com o sono de Adão, da onde do seu lado nasceu Eva, que é um símbolo da própria igreja. Do lado de Cristo nasceu a igreja. Esta água é um símbolo, é uma metáfora do batismo. Este sangue é um símbolo, uma metáfora da Eucaristia. Do lado de Cristo dormindo na cruz nascem os sacramentos. Nasce a igreja, corpo místico de Cristo, e nasce a Eucaristia, o corpo de Cristo que nos alimenta. Esta água é a água que nasce do próprio templo. O templo agora não é mais de pedra, é de pessoa, é de carne. Jesus disse: destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Eles pensaram que era o templo de pedra, mas ele estava falando dele mesmo. Agora nós somos contemplados. Maria é Haire Keharitomene, Roquírios Metassudes, Lucas. Maria é aquela que é alegra-te, cheia de graça. Um teólogo brasileiro traduz esta expressão cheia de graça como contemplada, agraciada. Contemplada significa feita templo, transformada em templo de Deus. Nós, pela ação do Espírito, pela água que nasce do lado aberto de Cristo na cruz, somos contemplados, feitos templos. E São Paulo vai nos lembrar: não sabeis, sois o templo. Portanto, uma assembleia do renovamento carismático católico é um lugar de contemplação. Contemplação é mais do que uma visão. Aquelas crianças que viram Maria em Fátima, elas contemplaram, tiveram a capacidade de contemplar. Não apenas viram, não foram só visionários, foram contemplativos. Então, quando você cresce no Espírito, você vai se tornando mais contemplativo. Claro que você continua rezando em línguas, claro que você continua cantando no Espírito, vivendo os dons, mas você vai se recolhendo a uma vida mais contemplativa. Você gosta também de entrar numa igreja vazia e adorar o Senhor em silêncio. E contemplar não é simplesmente ver, é saber que aquele que te vê, você é contemplado
Você não só contempla, aquele que te vê, que te contempla, te transforma numa dimensão que você nem sabe dizer. Você não sabe dizer, não precisa dizer. O pregador tem que fazer esse esforço de vir aqui e dizer, falar, discernir, mas você pode ser irresponsável, tanto quanto o agricultor que põe a semente na terra, tampa, joga água, depois vai para casa. Ele não pode ficar ali dizendo: pss, 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 sai daí, brotinho. Não há agricultor capaz de fazer nascer um broto da terra. Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Você dá educação para seus filhos. Eu estou fazendo esta pregação, jogando palavras são sementes. Elas vão aí entrando dentro de você, você entende algumas delas, outra não entende. Ainda há pouco eu falei uma palavra que eu não queria, metáfora. Ou palavrinha feia, bonita para poeta e erudito da língua portuguesa, é bonito dizer uma metáfora. Alguém pode ter pensado: ih, que é isso? Que é isso? Mais um pouquinho ele começa a falar de metonímia. Aí piorou, vai lembrar, eu lembro da escola, eu já lembro, isso era uma figura de linguagem. Ou seja, há palavras que você entende, há reflexões que você compreende, outras não compreende, mas são sementes plantadas na terra, que não basta que tenham eficiência de um pregador que fala e canta, tem que ter a eficácia de Deus que rega e faz crescer. E de repente você percebe que aquela semente que entrou dentro de você vai gerando algo, e você vai dizendo: no carismatômetro aumentou 1 ponto, não porque eu me esforcei, mas porque Deus fez crescer, algo em mim mudou, estou melhor. Veio o consolo, como dizia Mário Pinto antes, um consolo de Deus, o Paráclito me batizou, está a me batizar permanentemente. A água jorrou, disse Jesus para a samaritana. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem está falando contigo, tu é que lhe pedirias uma água e ele te daria uma água viva, não terias mais que vir aqui buscar a água nessas águas medíocres do dinheiro, do poder, do prazer, dos prazeres desta vida. Estás tentando encher o teu coração com misérias, mas Deus quer te dar uma água definitiva. Esta é a água do batismo. E esta água é para todo dia. A gente toma café todo dia. Precisa ser batizado todo dia de novo. Há um mito no renovamento carismático que a efusão no Espírito é também para uma vez para todas. Tem aquela marcante que você jamais esquecerá. Mário Pinto disse antes: eu tive um primeiro batismo, depois tive uma segunda efusão. Deverá ter outra hoje e quem sabe uma outra amanhã. O Senhor quer nos encher do seu Espírito, sem medida, cheio de graça, pleno da graça de Deus. E aí você transborda, de modo que os outros percebem e são contagiados. Como Maria, quando chegou diante de Isabel, disse bom dia, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então nós também somos batizadores, não somos só batizados ou batizandos, nós somos também batizadores. Na medida em que você sorri, você batiza pelo seu sorriso. Batiza-se com água, mas batiza-se também com um sorriso. Batiza-se com água, mas batiza-se também com palavras. Batiza-se com água, mas batiza-se também com providência. O que é ser uma pessoa providente? Viver o batismo na dimensão da providência não é simplesmente ser solidário, isso sim. Mas como é o seu olhar sobre as pessoas? Essa é um mal olhado. Isso é um mal olhado. Agora, você pode olhar e providenciar. Providência significa olhar favorável,
O batismo nos faz pessoas favoráveis, que estimulam o outro, que erguem o outro, que promove o outro, e não que derruba, para que tudo saia certo. Cuidado com o olhar ruim, o olhar mau. Nós temos hábitos, nós vamos nos viciando em sermos pessimistas, não é? Falou-se ali de águas salgadas do mar. Tem um poeta brasileiro que diz que todas as águas salgadas do mar são lágrimas de Portugal. Brasileiro. Eu tenho que sair lá por cima depois ou posso sair aqui por trás? Fernando Pessoa. Vamos tomar cuidado para não sermos salgados. Sabe, a vida carismática, a vida segundo o Espírito, ela é assim, dessas coisas normais, dessas coisas pequenas, dessas coisas cotidianas. O batismo é um dom de Deus, maravilhoso, que nos transborda para servir. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. E foi servir Isabel. Parece incoerente. Parece incoerente. Ela poderia ter ido para a igreja, não é? Um anjo aparece para você no seu batismo de hoje. Estou falando do batismo cotidiano. Na sua efusão de hoje, você vai rezar. Daqui a pouquinho teremos o nosso intervalo. Você vai rezar, fecha o olho e um anjo te aparece. E você diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua palavra. E você vai lá para a capelinha rezar o terço. E chega em casa e não ajuda ninguém. Não entendeu a lição de Maria? Reze o terço, mas seja solidário com os seus irmãos. Então, a vida cristã, o batismo segundo, a vida segundo o Espírito, a efusão, a vida carismática, ela tem uma dimensão de mística, de beber estas águas da fonte, e tem uma dimensão de militância. Ela nos faz discípulos, mas também nos faz missionários, discípulos e missionários. E o que é um missionário? Que missionário é este? Nós vamos ver na próxima pregação sobre o sacramento da crisma, como viver o sacramento da crisma todos os dias. Ser um missionário não é simplesmente sair daqui e ir para, como é que é? Kinshasa? É Kinshasa. Nós temos um padre da nossa congregação, o Padre Osnildo, foi meu mestre de noviço. A vida inteira ele quis ir para o Congo. A vida inteira, e não deixavam. Quando ele queria ir para o Congo, faziam dele provincial, mestre de noviço, alguma coisa. Aos 70 anos, ele que mandava nele mesmo, porque ele era o superior provincial, ele se transferiu para o Congo. E foi para lá, aos 70 anos. Quando chegou no Congo, ele começou a perceber que ele tinha trazido toda a sua cultura, todas as suas manias, todas as suas ideias. E que ser missionário não era simplesmente sair daqui e ir para lá. É sair de si e ir ao encontro do outro. Isso é ser missionário. É sair de si. Maria saiu de si e foi servir a prima Isabel. Como diz o Papa Francisco, viver a cultura do encontro. O batismo nos faz isso. É um rio, não é uma lagoa, não é uma água parada. Portugal não, mas no Brasil a água parada dá dengue, um mosquito. Eu já peguei, já vim pregar em Portugal com dengue. Isso é verdade. Cristão de água parada é cristão dengoso. É cristão dengoso, vem na assembleia e fica sentado. Agora vamos agir. Não quero, não gosto, não quero, né? Melhor ouvir o sermão do padre, depois deixa, já foi bom. Como foi a assembleia maravilhosa, sentei lá naquela cadeira 2 dias, depois levantei, sentei de novo, sentei, levantei, sentei, levantei. E o que você vai fazer? Nada, mais uma assembleia. Vou levar o livrinho e colocar na estante para a minha, eu já participei de 15, de 20, eu não posso ficar sem o livrinho deste ano, já tenho o livrinho, então é uma coleção, mais um troféu. Mas um troféu não é assim, meu irmão. O troféu, a coroa imperecível da glória, é dada pelo serviço. Pelo serviço. Eis aqui a serva do Senhor. O batismo nos faz militantes, né? Nos faz missionários. Gente que sai de si. Recentemente,
eu estava falando para professores e sempre defini educação como tirar de dentro da pessoa, ou criar condições para que saia da pessoa aquelas potencialidades que estão lá. Mas de repente me ocorreu que é mais do que isso. É criar condições para que a pessoa saia de dentro de si e vá ao encontro do outro. E isso o apóstolo Paulo traduziu de maneira genial. E aqui eu vou chegando ao final da minha primeira reflexão, apenas para esquentar os nossos corações. Nós ainda vamos meditar muito hoje e amanhã. Mas eu gostaria de trazer o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Para mim, esse é um dos textos mais felizes do Novo Testamento para retratar o significado do mergulho carismático, da efusão carismática. É um texto definitivo, completo. Eu queria ter uma manhã inteira para mergulhar em cada palavra, mas eu apenas vou sugerir para você: que mergulho é esse? Nós mergulhamos com Cristo, unidos a Ele. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que em Cristo Jesus. Ou seja, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus, o mesmo sentir, sorrir, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais. Este é o versículo 5. Ter o mesmo sentir, ter o mesmo coração de Cristo, deixar que o coração de Cristo habite em nosso peito. Jesus manso e humilde de coração, é exatamente isso. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas desensimesmou-se, despojou-se, esvaziou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano. Aparecendo como qualquer homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e até embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o mergulho salvífico de Cristo, este é o mergulho pascal de Cristo, essa é a passagem do Mar Vermelho, agora definitiva. Esta é a Páscoa. Páscoa é passagem, contrária àquela de Adão, que tendo tudo, estando no paraíso, até a morte e morte de cruz, a árvore da vida no paraíso. Adão, diante da árvore da vida, peca por desobediência, e Jesus, sendo obediente ao Pai, então o antídoto da desobediência é a obediência, a nova árvore é a cruz. O orgulho agora é substituído pela humildade, humilhou-se, o encher-se de si, o ensimesmar-se é substituído pelo esvaziar-se, pelo despojar-se, pelo desensimesmarmo-nos. Ficou bonito. Desensimesmarmo-nos. Por isso Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O senhorio de Jesus é o destino, é o endereço da nossa vivência carismática e batismal. Nós nos agarramos, ou melhor, Jesus nos agarra e nos leva nesse mergulho de humildade, de desensimesmar-se, de esvaziar-se
e de encher-se de Deus, até que Cristo seja tudo em todos, e eu possa dizer com Paulo: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Este é o mergulho da cristificação, o mergulho da santificação. E Jesus, nesse mergulho, vai nos dando as águas do seu Espírito, e vai nos lavando, vai nos purificando, vai nos enchendo, e vai nos carismatizando. Então nós temos uma dinâmica de vida batismal carismática, uma dinâmica que é mais do que simplesmente fazer coisas, rezar de um jeito, é mais do que um estilo, é mais do que uma espiritualidade. A vida carismática é mais do que uma espiritualidade. A vida carismática é essencial à vida cristã. Todo cristão é carismático. Todo cristão é carismático. O que é isso de dizer que é um movimento na igreja? Nós somos isso exageradamente. Deus nos faz assim meio exagerados, para que ninguém esqueça, sabe? Quem tem o carisma de ser carismático na igreja é uma espécie de bandeirinha do Espírito Santo, que diz: ó, padre, ó, bispo, não esqueça. Então a gente incomoda, e tem que incomodar mesmo. O carismático que não incomoda perdeu o seu carisma próprio, não é? Incomoda os colegas de congregação. Mas o que tem que esse negócio de rezar em línguas? Mas o que tem que ser de vez em quando reza e pede a cura e alguém é curado? Isso não é coisa para santo que já morreu? Não é para o Padre Pio? Então, nós somos um pouco exagerados, e assim todas as congregações têm um carisma próprio. Então nós temos um carisma próprio, enquanto renovamento carismático católico, que nos cria certos problemas. O melhor seria ser normal, e há uma tendência do carismático de ir esfriando, e ir ficando normal, até a hora que não incomoda mais ninguém, não mexe mais com ninguém. Se você está tão normal que ninguém mais percebe, a vida carismática, se o fogo que está em você não queima mais, talvez você tenha perdido o carisma, você abafou o carisma. E aí vem Paulo e diz para você, não mais para Timóteo: reinflama, reaviva o carisma de Deus que está aí dentro de vós. Ele está dentro de vós. Vamos reavivar esse carisma? Vamos reanimar esta água viva que está dentro de nós? Então fique de pé. Diga comigo: Senhor, derrama o teu Espírito, batiza-me com teu Espírito, Senhor. Faz-me gente nova, vaso novo, homem novo, mulheres novas, que vivem a vida carismática, oportuna e inoportunamente. Quero ser discípulo e missionário, como Maria, minha mãe, minha senhora, modelo de Pentecostes permanente, de vida segundo o Espírito. Senhor Deus, derrama agora o teu Espírito em porção redobrada, para que seja reanimado este dom, esta unção em nossos corações. Batiza-nos, Senhor, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Vamos cantar Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Coloque a mão no ombro do seu irmão que está do lado, para que ele receba uma nova efusão, uma porção redobrada deste Espírito agora, não daqui a pouquinho, nestes 2 minutos que se seguem. Que o Senhor batize, mergulhe mais fundo, mais fundo. Quando eles não pescaram nada naquela noite, a pesca frustrada recebeu um conselho de Jesus: vocês estão pescando superficialmente, estão na beirinha, mergulha mais fundo, vai mais fundo, duc in altum. Senhor, nos dê a graça de viver numa dimensão mais profunda a vida segundo o Espírito, de sair da superficialidade e viver um batismo num mergulho, não um mergulho superficial, um mergulho profundo.
Batiza-me, Senhor. Se alguém sente o coração arder com uma palavra, pronuncie em voz alta. Dá-vos por tudo o vosso coração. Se credes em Deus, credes também em mim. Neste momento eu estou a transformar a vossa vida. Eu estou a curar aquilo que estava doente. Eu sou o Senhor ontem, hoje e sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega. Acreditai que eu estou a transformar a vossa vida. Filhinhos meus, eu derramo a água viva do meu Espírito sobre vós, sobre tudo o que era dúvida nos vossos corações. Eu quero esclarecer muito os vossos corações e as vossas vidas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o único. Entregai-me as vossas vidas e abri os vossos corações para receberem tudo o que eu tenho para vos dar neste fim de semana. Abri os vossos corações sem medo. Olhai para vós mesmos como uma calha por onde a água escorre. E quando rezais para receber o Espírito, fazei uma concha com as vossas mãos, mas abri os dedos, porque não é para conservar, é para deixar escorrer para os outros.
Meus filhos, não tenhais medo. Arrependei-vos e acreditai, porque vereis a minha glória. Abri os corações de par em par, porque eu estou a derramar a abundância do meu espírito. Filhinhos, como eu vos amo. Sois os meus filhos prediletos, muito amados. Não tenhais medo, confiai, porque eu estou convosco. Faz as minhas delícias habitar os vossos corações. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui. Grande louvor ao Espírito Santo. Erga suas mãos para o céu e agradeça esta efusão que Ele está nos dando nesta manhã. O Senhor está no nosso coração. Reavivai o carisma de Deus que está. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta manhã, pela certeza da presença orante de Padre Lapa no céu, junto da Virgem Maria, a Virgem de Fátima, por todos os santos, por todos os anjos, por todos aqueles que já estiveram no meio de nós e já partiram, de quem guardamos a saudade, mas também a certeza de que estão vivendo a vida plena no Espírito. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque estás em nossos corações. Nós declaramos neste momento que somos gente de coração aberto. Nosso coração está aberto, pode agir, pode transformar. Eis aqui os servos e as servas do Senhor. Faça-se em nós, segundo a tua palavra. Faça-se em nós a tua obra. Realize-se em nós os teus carismas, desde o mais simples, mais humilde, que é o carisma do dom de línguas, até o mais elevado dos carismas que queres nos dar. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Deus e Espírito Santo, presença do amor em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.